E aí, gente, voltamos. Agora no nosso controller, a gente vai criar os métodos put e delete, certo? Que é o método para inserir e deletar dados dentro da nossa aplicação. Então, primeiro a gente vai atualizar, o que é o método para atualizar, né? Que a gente vai utilizar tudo que a gente conheceu até agora para criar esse método, né? Então, para atualizar um Pokémon, a gente vai receber uma ID e uma instância do Pokémon com os nossos valores que têm de ser atualizados. Vamos começar criando um para procurar por ID, e se ele for encontrado, será atualizado, e se não for encontrado, ele vai receber um status not found. Então, vou vir aqui dar um put mapping ID, certo? Que é a mesma coisa que a gente fez no último. E aqui eu vou trazer um public mono. Então, acho que já deu para fixar bastante que quando a gente for usar o mono, é uma requisição única, e quando a gente for usar o flux, é um fluxo de chamadas. Response entity Pokémon, certo? E aqui é o método update Pokémon, que eu vou chamar update Pokémon. E a mesma coisa. Vou dar uma path variable. E aqui eu vou falar o valor que eu vou estar recebendo, né? Que no caso é um ID. E esse ID vai ser um string. Então aqui eu dou um string. Deixa eu vir aqui embaixo para vocês conseguirem ver. Vai ser um string ID. E aqui eu vou dar uma vírgula. E aqui que eu vou começar a colocar o request body da minha aplicação. Então aqui, ó, eu vou colocar primeiro o request body, arroba request body Pokémon, e vou colocar novamente aqui Pokémon e vou fechar aqui esse parênteses e vou abrir aqui as chaves. Na verdade, eu vou fechar as chaves e abrir os parênteses. E aqui eu vou retornar o que, né? Eu vou retornar por ID. Vou retornar um repository find by ID. No caso, o ID. E aqui eu vou dar o flat map. O flat map, diferente do map, ele vai trazer de forma assíncrona, tá bom? Só lembrar dos conceitos. Aqui eu vou pegar um Pokémon que já existe, então eu vou criar essa variável existing Pokémon. Vou abrir aqui. Vou criar esse método existing Pokémon. O ponto setNome Pokémon.getNome. Não tem problema se ele não trazer de primeira, porque conforme vocês forem colocando, o IntelliJ já vai sugerindo para vocês. Então agora eu vou pausar o vídeo e vou colocar as outras habilidades, os outros atributos do Pokémon, beleza? Já coloquei todos os atributos e ele tá dando vários erros, porque eu preciso de uma resposta, né? Não adianta só colocar. Então aqui eu vou colocar um map que vai trazer aqui pra gente de forma síncrona o update Pokémon, e dentro dele eu vou querer um response entity ok, né? Então, se tudo for criado, eu vou querer que ele me conte isso. Vou querer que ele fale assim, ó, foi tudo criado. Então, response entity.ok. Então, tudo funcionou. E isso vai retornar para mim um update Pokémon. Aqui embaixo, eu vou fazer diferente. Aqui eu vou trazer um ponto default empty, vai responder com o status not found, e quando ele retornar com esse status not found, ele vai buildar todos esses atributos que eu coloquei. Então, eu queria dar um response entity not found e vai buildar nossa aplicação. Provavelmente é o import aqui que a gente precisa colocar. Só um minutinho que eu vou inserir esse import aqui. Prontinho. Coloquei todos os imports necessários e ele criou bonitinho a nossa classe. Vou só subir aqui. Agora a gente vai criar uma
um método que vai excluir os nossos pokémons, só que ele vai, diferentemente, excluir eles por ID. Então, eu vou criar aqui, @deleteMapping, e aqui eu vou falar para ele que eu quero que delete por ID. Por que aqui eu não estou colocando uma barra de endpoint? Porque eu não vou chamar um endpoint, aqui eu vou executar uma ação. Então, aqui eu dou um public mono response entity void, porque eu quero que essa resposta retorne vazia. Vou chamar aqui de delete Pokémon, que vai ter um @path variable com um value igual a um ID, certo? E esse ID aqui, ele vai ser um string ID. Aqui eu vou abrir essa função, deixa eu abaixar aqui. Vou abrir essa função e essa função vai retornar um repository.findById por ID. Aqui eu vou trazer um flat map. Dentro desse flat mapping eu vou chamar de novo aquele método existPokémon. Aqui eu vou subir. E aqui eu vou querer colocar diferente do que eu fiz lá em cima, né? Porque aqui eu vou querer que eu delete um Pokémon de cada vez, não tipo todos os atributos. Eu quero deletar por ID, eu dou um ID e ele deleta tudo, certo? Então aqui eu vou dar um repository.delete. Cuidado, né? Delete all, tá? Existing Pokémon. E aqui embaixo eu vou dar um ponto .dem, que é quando o mono .just, quando for isso aqui, vai dar um response .ok, certo? Então, vai responder que foi tudo ok. Vai ter tudo vazio. E, por final, vai buildar. E aqui eu vou colocar que se isso não acontecer, ou se, enfim, colocou um ID errado, um ID que não correspondeu com algum que já estava salvo, ele vai dar um response entity não encontrado e vai buildar esse response entity, certo? Então, aqui, o que a gente já fez até aqui, né? A gente está criando os endpoints normal. Vocês podem perceber que esses endpoints são bem diferentes do que a gente constrói quando vai colocar o Spring Boot normal. Bom, então tá. Então agora a gente vai criar um método para deletar todos esses pokémons. Ele é bem mais fácil que os outros. A gente só vai dar um delete mapping, criar aqui um public mono. Sempre lembrar de deixar com letra maiúscula, mono. Enfim, tô falando agora, mas sempre bom relembrar, certo? Ele vai ter que vir um void. Eu vou chamar ele de delete all pokémons. E esse método vai retornar um repository.delete all. Lembra quando eu falei para vocês que a gente estava querendo que tomar cuidado para não colocar o delete all sem querer, porque é nesse método que a gente vai colocar o delete all. Então, gente, as partes cruciais do nosso sistema já estão prontas para a gente realmente ver o Webflux em ação, beleza? Agora, a gente só precisa criar um stream de eventos, que no primeiro vídeo, lembra que eu expliquei sobre toda essa questão do stream de eventos e como que funciona as chamadas não bloqueantes do Webflux, a gente vai ver na prática. Então, espero vocês no próximo vídeo.